Capítulo 3. Deus foi traído por sua família. A história do Israel da Bíblia foi um caso longo e tortuoso, repleto tanto de triunfo quanto de tragédia. Deus não se surpreendeu. Ele sabia o que esperar do seu povo. Ele sempre soube com o que lhe dava. Esgotando a hospedagem. Deus permitiu que Abraão soubesse que o futuro dos seus descendentes seria difícil. Ele foi honesto com Abraão ao dizer-lhe: fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Gênesis 15, 13. Que péssima notícia! Contudo, Deus proveu uma esperança. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e os seus descendentes, Abraão, sairão livres, levando muitas riquezas. Gênesis 15, 14. E como era de se esperar, os descendentes de Abraão, guiados por seu neto, Jacó, cujo nome Deus mudou para Israel, acabaram chegando no Egito e passaram a viver sob o domínio de Faraó. Êxodo 1. Eles se deslocaram para lá com a permissão de Deus, a fim de evitarem um período de fome. Gênesis 45, 5 a 11. O que deu errado foi eles não terem retornado para a terra que Deus lhes havia dado após a fome terminar. Ficaram por muito tempo no Egito. Enquanto viveram no Egito, a população da nação israelita cresceu demais, tanto que Faraó ficou paranoico, com medo de não continuar governando o país. Êxodos 1, 8 a 10. Ele os sujeitou ao trabalho forçado e exterminou os recém-nascidos que fossem meninos. Êxodos 1, 14 a 16. Mas Deus interviu, fez com que o povo aumentasse e se tornasse muito forte. Êxodos 1, 8 a 21. Ao todo, Israel viveu durante 4 séculos no Egito debaixo de condições severas. Por fim, Deus interviu e preservou a vida de um bebê que se chamava Moisés. Deus planejou as circunstâncias a ponto de a criança ser educada na própria casa do faraó, bem debaixo de seu nariz. Êxodos 2, de 1 a 10. Moisés levou uma vida privilegiada, mas um dia cometeu um crime grave. Assassinou um homem em decorrência de uma briga que começou com a defesa de um israelita desamparado. Moisés fugiu do Egito para escapar da justiça. Moisés começou uma vida nova em um lugar no deserto chamado Midian. Deus apareceu para ele no Monte Sinai, em forma de uma sarça ardente. Um encontro que transformaria a história do seu povo e do mundo. Êxodos 3, 1 a 15. Deus enviou Moisés de volta ao Egito a fim de confrontar Faraó. Ele haveria de exigir a libertação do povo de Deus. Deus prometeu proteger Moisés e lhe conferir poder. Êxodos 3, 16 a 22. O resto da história é uma das mais famosas do mundo. Mesmo que você jamais tenha lido a Bíblia, já deve ter ouvido falar dela ou assistido a filmes sobre o assunto. Deus enviou as pragas contra o Egito e os seus deuses no momento em que Faraó recusou-se a deixar o povo sair. Êxodo 7 a 12. Deus usou Moisés para forçar a libertação de uma multidão de israelitas da escravidão egípcia. Ele partiu o Mar Vermelho para salvá-los quando os egípcios decidiram persegui-los no deserto com o intento de massacrá-los. De Êxodo 13 a 17 a Êxodo 14. A travessia do Mar Vermelho é um dos milagres mais espetaculares da Bíblia. O motivo não foi ostentação, mas sim preservar um povo. Deus queria a sua família. Lei e lealdade. Por fim, Deus trouxe o seu povo para o mesmo lugar em que, no início, havia falado com Moisés. Foi lá que ele entregou as suas leis para os israelitas, os 10 mandamentos. Fez também uma aliança com eles. É importante reconhecer que Israel já era o povo de Deus
antes de receberem os 10 mandamentos. Deus se referia ao seu povo como família, enquanto Moisés confrontava Faraó. Êxodo 3, 7 e 10, 4, 23, 5, 1, 6, 7 e capítulo 7, verso 4. As leis não se tratavam de conquistar uma posição na família de Deus. Os israelitas já eram a família de Deus. Precisamos desempacotar esta distinção, pois é muito importante. Ao invés de conseguir uma posição na família de Deus, Deus entregou a lei ao seu povo para que eles demonstrassem o desejo de fazer parte da família. As leis de Deus se tratavam de provar a Deus que eles não seriam desleais e não se aliariam a um outro Deus qualquer. Ao crerem e serem leais, os israelitas permitiriam que Deus os usasse para ministrar a todas as outras nações como, abre aspas, um reino de sacerdotes, fecha aspas. Êxodo 19, 5 a 6. Deus queria a humanidade em sua família. Ele começou com um grupo, Israel. Se eles fossem crentes leais, se tornariam uma bênção para todas as outras nações. Gênesis 12, 3. Existe mais um ângulo quanto à compreensão desta aliança. O propósito das leis de Deus não foi para que as pessoas ficassem boazinhas a ponto de fazer com que Deus as amasse. Deus já amava Israel. Deuteronômio 7, 7 a 8. Ele capacitou os velhinhos Abraão e Sara a terem um filho de forma sobrenatural e, no momento exato, Israel procedeu dele. O objetivo todo era ter uma família. Deus não criou uma lista de regras para que eles se enquadrassem na família. Eles eram a família dele. As leis de Deus foram designadas para ajudar os seus filhos a evitarem outros deuses e viverem vidas felizes, em paz uns com os outros, e não para melhorar a disposição de Deus para com eles. Fiel ao seu estilo, Deus não descartou o livre-arbítrio deles, apenas pediu que crescem nele, em quem ele era e que ele os havia gerado por amor, e abandonassem todos os outros deuses. Qualquer membro de Israel poderia abandonar o amor de Deus se quisesse. Eles poderiam escolher não acreditar. Eles poderiam escolher adorar algum outro Deus. E como atestaremos, muitos fizeram exatamente isso. A partir do momento em que os israelitas deixaram o Monte Sinai, onde Deus lhes entregou a lei, Deus os guiou na forma de um homem, um anjo, para a terra prometida. Êxodo 23, 20 a 23 e Juízes 2, 1. As pessoas reclamavam constantemente por não terem comida nem água suficiente durante a jornada. Deus proveu. Êxodo 15, 22 a 27, 16, 1 a 30. Eles tiveram que defender a vida lutando contra inimigos letais na terra. Deus os salvou da destruição. Deuteronômio 2 a 3, Josué 11 a 12, Salmo 136, 10 a 24, Atos 13, 19. A espiral descendente. Você até pensa que após Deus ter conduzido Israel à terra, os israelitas passassem a sentir um amor inigualável por ele, e que a lealdade que crê por parte deles chegasse ao ponto máximo. Nem tanto. Ao contrário, decidiram que a coexistência com o mal funcionaria. Recusaram-se a expulsar os idólatras, pessoas que adoravam outros deuses com ídolos, da terra. É como se os israelitas não se lembrassem de nada do passado, principalmente de que a rebelião traz desastre. A deslealdade deles e sua falta de amor a Deus resultaram na seguinte cena desmoralizante. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse: Eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que sob juramento havia prometido aos seus pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês,
Não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso, também eu disse, não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Juízes 2, de 1 a 3. Deus foi forçado a julgar o seu povo de novo. Ele disse mais ou menos o seguinte: estou fora dessa. Vamos ver como é que vocês se viram sozinhos, já que não me querem. E como vimos antes, o povo de Deus se saiu muito mal sem o Deus deles ali presente. E já que estamos revivendo a história, a reação de Deus também é familiar. Ele continuou retornando para Israel, a fim de retirá-los dos problemas. Todos nós conhecemos pessoas assim. Talvez você seja uma delas. Não abandona a pessoa por causa do amor, até ao ponto de se tornar irracional. E se você pensar bem no que Deus estava fazendo, parecia loucura. Mas Deus quer uma família com seres humanos, mesmo sendo Ele o indesejável. O seu amor desafia a lógica. O livro bíblico inteiro de Juízes, de onde cena acima foi citada, relata um ciclo interminável de rebelião espiritual. O sofrimento que provoca, o clamor a Deus por ajuda e Deus sempre retornando cheio de amor. O ciclo persistiu por alguns séculos, atingiu o apogeu quando o povo da nação de Israel exigiu que Samuel, um sacerdote e profeta, ungisse um rei para governar sobre eles. Não é de se surpreender que o rei escolhido pelo povo, Saul, foi um desastre completo. Você sabe que as coisas não irão bem, ou pelo menos deveria saber, quando escolhe um rei que tem de ser arrastado do esconderijo para assumir o cargo. 1 Samuel 10, 22. Por fim, Deus escolheu Davi para tomar o lugar de Saul. Moralmente, Davi era um fracasso, mas pelo menos foi melhor do que Saul. Ele nunca demonstrou deslealdade nem falta de amor por Deus. Infringiu muitas das leis morais de Deus, mas sempre se arrependia e jamais adorou outro Deus. Por este motivo, Deus fez uma aliança de promessa com Davi, dizendo que os seus filhos seriam os reis legítimos de Israel. Esta aliança incorporava a criação de uma dinastia para Davi. Deus só consideraria como rei legítimo um dos descendentes de Davi. Infelizmente, o resto da história de Israel na Bíblia inclui muitos homens que pertenciam à linhagem correta, mas, por outro lado, não tinham competência para serem reis. Deus precisou remover muitos dos descendentes de Davi por serem desleais a ele, preferindo seguir outros deuses. Um descendente de Davi, ao herdar o trono, precisava amar a Deus, bem como ter a história correta da família. É por isso que cada rei devia guardar uma cópia das leis de Deus consigo. Deuteronômio 17, 18 e 2 Reis 11, 12. Ele tinha que ser o exemplo mais excelente de lealdade e crença. O filho de Davi, Salomão, foi o maior rei da história de Israel, principalmente se posse de terras e riquezas são testes conclusivos. Infelizmente, sua lealdade e crença no verdadeiro Deus vacilaram. Ele sacrificou a outros deuses e arranjou uma série de casamentos políticos que trouxeram a adoração a outros deuses para dentro de Israel. 1 Reis 11, de 1 a 8. A traição final. Após a morte de Salomão, 10 das 12 tribos se revoltaram contra o seu sucessor. 1 Reis 11, 41 a 12, 24. O reino de Israel estava dividido em duas partes, por tribos e por geografia. A família de Deus agora era um lar desfeito, por assim dizer. É triste demais tantos reis, durante aquele período que se seguiu, nunca terem visto uma cópia das leis de Deus.
2 Reis 22, 8-13. A porção ao norte da nação dividida, as 10 tribos que se rebelaram politicamente, se entregou de imediato à rebelião espiritual. 1 Reis 12, 25-33. Ao invés de demonstrarem lealdade e crerem no Deus que lhes havia dado a terra e os trazido à existência de forma sobrenatural, a maioria do povo de Israel traiu o Senhor. Foi por isso que os profetas, que naquela época perambulavam pelo interior do país pregando, compararam a rebelião espiritual à prática da prostituição e adultério espiritual. Era uma analogia muito vívida. A porção do sul do país, 2 tribos, se entregou à rebeldia espiritual mais devagar. Mas o pecado gradual não deixa de ser pecado. Abandonar a Deus nunca dá certo. Como diz a Bíblia em uma passagem, sabei que o vosso pecado vos há de achar. Números 32, 23. Como o fez das outras vezes, Deus permitiu que o seu povo exercesse liberdade e arcasse com as consequências. Em 722 a.C., a região do norte da nação acabou sendo derrotada por um povo que eu gosto de chamar de os Klingons do Antigo Testamento, os assírios. Nota do tradutor. Klingon é uma raça não humana que provém de um planeta intergaláctico fictício no seriado de televisão Jornada nas Estrelas. Se O Senhor dos Anéis lhe é mais conhecido do que A Jornada nas Estrelas, então compare os assírios com as hordas de Mordor. Eu gosto de analogias porque os assírios tinham uma reputação, bem merecida, de serem muito cruéis. Eles dispersaram as 10 tribos pelo mundo antigo inteiro, separando as famílias e saqueando tudo o que possuíam. As 2 tribos que permaneceram no sul da nação foram conquistadas pelos babilônios pouco mais de 100 anos depois, 586 a.C. Milhares de israelitas foram levados à força para a Babilônia. Vamos ser honestos. Se Deus tivesse se esquecido do seu povo a essa altura, até que entenderíamos. Eles haviam se rebelado repetidamente por mais de 1000 anos, desde a época de Abraão. É difícil evitar a conclusão de que eles receberam o que mereciam. Mas não é assim que Deus opera. Ao invés de desistir, Deus decidiu que mesmo assim queria uma família com os seres humanos. Mas para resgatar mais uma vez o seu povo e o resto da humanidade para o seio da família, teria que mudar a sua tática. Deus fez uma série de alianças com o seu povo. Mas, obviamente, as pessoas são meros seres humanos, ou seja, fracassam muito e com regularidade previsível. Foi atribuído o resto da humanidade a seres sobrenaturais, os filhos de Deus, Deuteronômio 32:8, que a esta altura já haviam se tornado inimigos do seu Criador, o Deus de Israel. As coisas ficaram complicadas. Deus tinha uma solução em 2 fases para tudo isso. Quando os últimos filhos da família de Deus estavam à beira do exílio, Deus indicou 2 profetas, Jeremias e Ezequiel, para dizer às pessoas que elas não foram completamente esquecidas. Deus firmaria uma nova aliança com seus filhos, desta vez marcada pela chegada do seu Espírito, Jeremias 31, 31-34 e Ezequiel 36, 22-28. Um novo dia estava por vir. Só que este novo dia que estava por vir não resolveu a questão de como Deus iria honrar as alianças antigas sem descartá-las ou alterá-las. Muitos dos israelitas já haviam rejeitado a Deus, passando a adorar outros deuses. Eles o desprezaram ao transgredirem as suas leis. Isso entristeceu a Deus. Ele queria honrar as suas promessas, mas muitos dos seus filhos foram seduzidos a adorar os deuses das outras nações. Era o caminho que conduzia à morte.
Lembre-se de que o que aconteceu no Éden resultou em todo ser humano ter como destino a morte, ao invés da vida eterna, a não ser que ele se voltasse para o verdadeiro Deus e cresce no seu amor e promessas. Muitos dos israelitas se esqueceram disso. Eles não podiam simplesmente escolher os deuses que quisessem, a qualquer momento que quisessem, como se selecionassem comida de um buffet espiritual. Eles precisavam crer no Deus verdadeiro e permanecer crendo. A situação ficou mais problemática ainda quando os reis de Israel entram em cena. Deus havia prometido a Davi que os seus sucessores herdariam o trono, mas muitos deles o desprezaram. Deus não podia ignorar tal falta de crença leal e nem desistir da promessa. Isso seria admitir que tudo não passou de uma má ideia. E um Deus que conhece todas as coisas não pode ter más ideias. Assim sendo, como é que Deus honraria suas promessas para com um povo que o havia rejeitado e se alienado dele? Eles precisariam de um coração novo. Precisariam que a sua presença os guiasse. Um descendente de Abraão e de Davi precisaria ser o rei definitivo e o perfeito gerador da imagem de Deus. Este descendente também reverteria a maldição da morte sobre a raça humana. Como é, então, que um mero ser humano conseguiria vencer a morte? Ele teria que ser Deus. Como é que isso tudo funcionaria? Não haveria problema nenhum. Capítulo 4. Deus se uniu à sua família humana. Os cristãos conhecem todos os aspectos da vinda de Jesus. Admitem que Maria, uma jovem virgem, Mateus 1, 18 a 25, o concebeu de forma miraculosa. O resto da cultura reconhece a imagem do menino Jesus na manjedoura, principalmente nas decorações de Natal. Muitos cânticos de Natal antigos, mas ainda populares, comemoram que Jesus veio como Messias para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Há mais a saber sobre Jesus do que a cruz. O foco todo é a típica vinda de Jesus ao mundo para, no final, morrer na cruz. Através dele recebemos perdão pelos nossos pecados e, assim sendo, reintegramo-nos à família de Deus. João 3,16. Ou seja, quando a maioria dos cristãos pensa em Jesus, eles imaginam a cruz. Esta verdade é parcial. O fato de Deus ter se tornado um ser humano na pessoa de Jesus fica um pouco ofuscada pelo foco concentrado na cruz. A maioria dos cristãos não entende que foi necessário Deus se fazer homem pelos seguintes motivos: cumprir todas as alianças do Antigo Testamento e eliminar as consequências das rebeliões sobrenaturais já mencionadas. A esperança de que os seres humanos pudessem, um dia, viver de novo com Deus para sempre foi reavivado no momento em que Deus se recusou a eliminar a humanidade ou a desistir do plano. Ele continuava retornando à humanidade para lhe oferecer perdão e um relacionamento com ele. Deus queria muito que os seres humanos crescem e demonstrassem a sua fé ao viver em harmonia com ele e uns com os outros. Mas os filhos e as filhas de Deus o rejeitaram incessantemente. É como se toda vez que ele dissesse: "Vocês ainda podem viver comigo, creiam nisso e me revelem onde se encontram os seus corações." O problema só piorava. A Bíblia usa a analogia de ovelhas errantes, sem pastor, para descrever tal propensão. Isaías 53, 6, Mateus 9, 36. Uma analogia bem exata. Como indiquei no final do capítulo anterior, os filhos e as filhas de Deus precisavam de um coração novo e que a presença de Deus os ajudasse a crer. Eles precisavam de um meio para serem salvos de si mesmos e do destino que os excluía da vida eterna com o Deus que os amava. Tinha que haver um jeito de Deus honrar as suas promessas de aliança, reverter a maldição da morte e ajudar o seu povo a permanecer na fé. A solução de Deus para tais questões foi radical.
Ele precisaria se tornar um homem, unir-se à raça humana. É aí que Jesus entra na história. Jesus foi Deus em forma de homem. João 1:1, 14 a 15, Colossenses 1, de 15 a 20 e 2, 6 a 9. Ele foi a solução para cada um destes obstáculos. A maldição da morte sobre toda a humanidade só se reverteria no momento em que Jesus morresse por nós. Isso significa também que a ressurreição precisaria suceder a esta morte, coisa que só Deus poderia realizar. Jesus foi a solução para o que ocorreu no Éden. Você se lembra da aliança que Deus fez com Abraão? Deus interviu de forma sobrenatural para capacitar Abraão e Sara a terem um filho. Foi assim que nasceu a nação de Israel. Deus disse a Abraão que um dos seus descendentes abençoaria as nações que ele abandonara em Babel. Mas como é que um mero homem conseguiria realizar tudo isso? Só Deus mesmo poderia ser o descendente leal de Abraão para cumprir a promessa daquela aliança que abençoaria as nações além de Israel. Jesus foi este descendente de Abraão. Mateus 1:1 e Lucas 3:34. Ele foi a descendência prometida que libertaria do domínio dos outros deuses as pessoas de nações divorciadas, os gentios, para que estas pudessem reingressar na família de Deus. Gálatas 3, 16 a 18 e 26 a 29. Jesus foi a solução para cumprir a aliança com Abraão. Jesus também era descendente de Davi, de modo que era o rei legítimo. Mateus 1:1, Lucas 1:32 e Romanos 1:3. Jesus foi a solução para cumprir a aliança com Davi. Ele é descendente dos ancestrais corretos e foi perfeitamente leal a Deus. Jamais lhe desobedeceu. Jamais cometeu pecado. 2 Coríntios 5:21, Hebreus 4:15, 1 Pedro 2:22. O fato de ele nunca ter pecado também significava que ele foi o exemplo perfeito do propósito da lei de Deus e da aliança feita no Sinai. Jesus foi o maior gerador da imagem de Deus. Deus quer que nós sejamos conforme o exemplo de Jesus. 2 Coríntios 3:18, Colossenses 3:10. Como veremos mais adiante, é o que significa ser um discípulo. 1 Pedro 2:21. A ideia de Deus se tornar homem é difícil de acatar. Deus conseguiu se tornar homem porque ele é mais do que uma pessoa. Deus é 3 pessoas cujas naturezas são inteiramente as mesmas. A Bíblia usa os termos Pai, Filho e Espírito Santo com a finalidade de distinguir estas 3 pessoas. Os cristãos deram o rótulo de Trindade. Deus, o Filho, se tornou um homem igual a Jesus. João 1:1, 14 a 15. Os teólogos denominam o fenômeno de encarnação, termo esse que significa Deus vindo em carne. Assim, Jesus era o único ser humano em que Deus, o Pai, confiaria para cumprir as alianças. Talvez você se recorde do que eu mencionei anteriormente. Deus já sabia, desde antes da fundação do mundo, que ele enviaria o seu Filho, Jesus, para restituir as pessoas à sua família. Efésios 1, de 1 a 14, 1 Pedro 1:20. Mas o fato surpreendente foi o Filho estar disposto a se tornar um homem, ser torturado e morrer para que Deus pudesse ter uma família com os seres humanos. Um trecho do Novo Testamento descreve esta conversa. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10, 5 e 7. Ainda bem que Deus, o Filho, se dispôs a nascer como Jesus. Não só as alianças corriam risco, mas também a sobrepujança de toda a miséria causada pelas rebeliões sobrenaturais. Precisamos compreender que, por razão dessas rebeliões, fez-se necessário que Deus se tornasse um homem. Pois Deus, ao unir-se à sua família de seres humanos,
preparou o cenário para a vinda do Espírito. Corrigindo mais do que a queda. Por ter Deus se tornado um homem em Jesus, ele pôde morrer. Isso foi importante, pois a morte só seria derrotada pela ressurreição. Não há ressurreição sem antes haver a morte. Já que Jesus também era Deus, tinha o poder de retornar à vida. João 10, 17 a 18. E já que a morte de Jesus fazia parte do plano de Deus, desde antes da fundação do mundo, Deus sabia que ressuscitaria Jesus de dentre os mortos. Atos 2, 23 a 24, 32, 3, 15, 10, 40 e Gálatas 1, 1. Como resultado da ressurreição, a distância entre Deus e nós foi eliminada. A morte foi derrotada. Ambos efeitos da rebelião no Éden. Os problemas de Adão e Eva, resultantes da tentação da serpente, Satanás, foram solucionados. Todos aqueles que creem que a morte e a ressurreição de Jesus lhes proporcionam o perdão do pecado e a vida eterna participarão da família de Deus para sempre. Romanos 4, 16 a 25, 8, 10 a 11, 10, 9 a 10 e 1 Coríntios 6, 14. Assim que Jesus ressuscitou de dentre os mortos, precisou retornar ou ascender ao céu. Jesus foi elevado ao céu e assentou-se em seu trono, ao lado de Deus, o Pai. Marcos 16, 19, João 20, 17, Colossenses 3, 1, Hebreus 12, 2. Este foi um ato precursor à concessão do Espírito Santo que viria para habitar naqueles que haveriam de crer. Atos 2, 33 e Romanos 8, 9 a 11. A vinda do Espírito Santo foi o cumprimento da nova aliança descrita por Jeremias e Ezequiel. Jeremias 31, 31 a 34, Ezequiel 36, 22 a 28. O Espírito é quem proveria vitória sobre a depravação, Gálatas 5, 16 a 17, e cujas obras seriam maiores do que as de Jesus, João 14, 12. Jesus sabia que a sua morte e sua ressurreição eram a chave do cumprimento da nova aliança. Foi por isso que Jesus disse a seus discípulos, na Santa Ceia, que o seu sangue era o sangue da nova aliança, derramado por eles. Mateus 26, 28, Marcos 14, 24 e Lucas 22, 20. Quando Jesus ascendeu ao céu e o Espírito desceu à terra, a humanidade deixou de ser impotente na luta contra a depravação. A conclusão é que, para Deus limpar os problemas inerentes, os fracassos e rebeliões perpétuos, a se ter uma família com os seres humanos, ele mesmo precisou se tornar homem e cumprir todos os termos das alianças. Pense bem na minha pergunta original neste livro. O que Deus quer? Ele quer você. E, portanto, enviou seu Filho unigênito à Terra, como Jesus, para solucionar o problema da morte e do pecado, cumprir suas alianças com a humanidade, a fim de trazer você de volta para casa por toda a eternidade. Deus se fez parte da família humana. Não havia outro jeito. Existem várias razões de o Evangelho não ter nada a ver com o nosso comportamento, como, por exemplo, conquistar o amor e a salvação de Deus. Esta é a razão maior de todas. É loucura achar que o nosso comportamento imperfeito fosse adequado. A vinda, a morte e a ressurreição de Cristo jamais seriam necessárias se conseguíssemos obter a salvação por nós mesmos. Satanás e seus minions. Debbie e Lloyd? Existe mais uma guinada nessa história que não quero que você perca. Talvez já imagine. Eu sei que já apresentei isto, aliás, mais de uma vez. Se a morte e a ressurreição de Jesus anularam os efeitos daquilo que a serpente, Satanás, fez, impedindo que a perversidade continuasse a se infiltrar no mundo, e ao mesmo tempo revogaram a autoridade dos deuses provocadores das nações,
Por que então Satanás e os outros espíritos malignos mataram Jesus? Parece até pura estupidez. Pense bem, a chave de todo o plano de Deus era a morte de Jesus, pois esta era necessária para que a ressurreição derrotasse a morte. E Jesus não poderia retornar para Deus, o Pai, sem cumprir a sua missão, significando que o Espírito não teria vindo para lidar com a depravação. Se Satanás e todos os outros poderes das trevas tivessem deixado Jesus a sós, o plano de Deus teria falhado. Então eles são idiotas sobrenaturais? Eu já escrevi vários trechos sobre esse assunto. É fascinante. O Novo Testamento, na realidade, nos responde à pergunta. Ao pregar as boas novas, Evangelho de Jesus, o apóstolo Paulo disse: Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. 1 Coríntios 2, 7 a 8. Príncipes é um termo que Paulo usa em outras epístolas, referindo-se aos membros maléficos do mundo espiritual. Efésios 3, 10, 6, 12 e Colossenses 1, 16. A questão é simples. Satanás, os demônios e os rivais de Deus não tinham conhecimento do plano de Deus. É claro que eles sabiam quem Jesus era logo no início do seu ministério. Eles chamaram Jesus de Filho de Deus e Filho do Altíssimo, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O Antigo Testamento deixou bem claro que Deus ainda queria uma família com seres humanos para governar com ele, como em sua ideia original lá no Éden. Satanás e seus companheiros adivinharam que Jesus estava aqui para começar esse processo, mas não tinha a menor ideia de qual seria o método. A coisa mais lógica para eles seria matá-lo. Só que essa seria a chave de tudo. Deus passou a perna nos idiotas. É fácil rirmos quando percebemos o quanto Deus é mais inteligente do que qualquer um dos seus inimigos sobrenaturais. Mas não perca de vista o assunto principal. Deus não se uniu à sua família de seres humanos para fazer com que Satanás ou seus demônios se passassem por tolos. Ele o fez porque queria você na família dele. Não precisava de qualquer outro motivo. Você foi motivo suficiente. Mas a história continua. Jesus fez a parte dele. Precisamos então analisar mais de perto o papel do Espírito por uma razão simples, mas de grande significado. Aliás, está diretamente associada ao nosso papel de ajudar Deus a recrutar o maior número possível de pessoas para a sua família. Capítulo 5. Deus busca a sua família. Como indiquei no capítulo anterior, a vinda do Espírito Santo foi o cumprimento da nova aliança descrita por Jeremias e Ezequiel. O ministério do Espírito em cada cristão torna possível a vitória sobre a depravação. Considere isso um tapa na cara dos filhos caídos de Deus. Mas é um ataque bem mais direto contra outro grupo de vilões sobrenaturais. A chegada do Espírito deslanchou uma campanha de infiltração contra os filhos de Deus, aqueles a quem Deus conferiu as nações das quais ele havia se divorciado. Deuteronômio 32:8. Os seres sobrenaturais que desertaram do serviço a Deus, tornando-se corruptos e abusando das pessoas que se encontravam sob os seus domínios. Salmo 82. Jesus sabia de tudo isso. É comum não percebermos essa verdade na nossa leitura dos livros do Novo Testamento que sucedem à ressurreição, isto é, do livro de Atos até o final, o livro de Apocalipse. O início do fim. Ao partir, Jesus acionou a chegada do Espírito. João 14, 26, 15, 26, 16, 7 e Lucas 24, 49. Enquanto ainda se encontrava ressurreto na terra, Jesus contou a seus seguidores o que estava prestes a vir. E, estando com eles, determinou-lhes
que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, 4-5 e 8. Se você continuar lendo o livro de Atos, não demorará muito para descobrir o que Jesus estava prevendo. Assim que ele se foi, Atos 1, 9-11, o Espírito chegou em chamas de glória, literais, no capítulo seguinte. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, de 1-4. O restante do relatório descreve que o Espírito Santo capacitou os seguidores de Jesus a falar em todo tipo de língua. Eles contavam a história de Jesus, a sua morte e ressurreição, para os judeus do mundo inteiro. Judeus era o nome dos israelitas em terras estrangeiras, que se espalharam pelo mundo inteiro durante o exílio da época do Antigo Testamento. Os judeus que ouviram os seguidores de Jesus pregando para eles em suas próprias línguas eram descendentes dos israelitas do Antigo Testamento. Eles vieram a Jerusalém para celebrar uma das festas santas do antigo calendário religioso dos israelitas. As pessoas em Jerusalém que sabiam quem eram seguidores de Jesus acharam que a exposição pública fosse embriaguez. Não era possível que estes homens, de repente, tivessem condições de falar em outras línguas. Foi quando o apóstolo Pedro explicou tudo para eles. Para ser honesto, ele não só explicou, falou firme com eles. Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este, que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, a qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Atos 2. Pedro lhes disse que o que eles estavam vendo com seus próprios olhos e ouvindo com seus próprios ouvidos era um milagre ocasionado pela chegada do Espírito Santo. Ele lhes disse que Deus enviou seu Espírito para lhes contar o que acontecera. O Messias veio, foi morto, ressuscitou dentre os mortos e eles precisavam crer. O resultado daquela explicação de Pedro foi impressionante. 3.000 pessoas clamaram ao nome do Senhor por perdão e foram salvas. Atos 2, 41. De um modo geral, a esta altura da história, o pregador prossegue, ou regressa, falando da cruz. Tudo bem. Aliás, tudo ótimo, já que a cruz e a ressurreição conduziram as coisas para este momento.
Entretanto, mais uma vez, deixamos escapar algo muito significativo no tocante a essa história. Infiltração sobrenatural. Lembre-se que o que aconteceu em Atos 2 referia-se à vinda do Espírito. A chegada do Espírito foi o elemento decisivo para uma nova aliança, um conjunto novo de promessas que Deus estava oferecendo à humanidade. Muitos cristãos não percebem que isto também significou que Deus inaugurava ali uma guerra espiritual para recuperar não só os judeus que haviam rejeitado a Jesus, mas os gentios também, as pessoas das nações que ele havia abandonado na Torre de Babel. Deus estava no encalço de sua família, e não importava onde os seus filhos e filhas vivessem agora. Ele os queria de volta e iria encontrá-los. A passagem que acabamos de ler em Atos 2 nos conta que o Espírito desceu com vento e com fogo. Atos 2, 2 a 3. Fogo e nuvem com fogo a revolver-se eram elementos comuns nas visões da presença de Deus no Antigo Testamento. Êxodos 13, 21, 22, Ezequiel 1, 4, 13, 27. Às vezes Deus aparecia em um redemoinho, Isaías 6, 4, 6, Ezequiel 1, 4, Jó 38, 1 e 46. Os judeus que escutaram a mensagem de Pedro e presenciaram a vinda do Espírito com seus próprios olhos sabiam que o dia da salvação havia chegado. Pense no que aconteceu durante essa cena. 3.000 judeus que viviam no exterior, nas nações onde os seus ancestrais foram dispersos, vieram para Jerusalém comemorar uma festa religiosa. Eles testemunharam a vinda do Espírito e ouviram falar de Jesus, o Messias, e o que ele fez. Eles creram em Jesus, tornaram-se cristãos, seus seguidores. O que você acha que aconteceu em seguida? Eles voltaram para casa. Por que isso é importante? Porque agora as nações perdidas e divorciadas contariam com 3.000 evangelistas implantados em cada uma delas. Eles eram como agentes secretos, ativos em território hostil, mantido por outros deuses. Eram a maneira inicial de Deus multiplicar o tamanho de sua família de seres humanos. Foram a primeira leva. Qual era a missão? A mesma que Jesus havia entregue aos seus discípulos, o grande comissionamento. Os cristãos conhecem bem estes versículos. Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 a 20. Mas, de novo, faltava algo. Este é o grande comissionamento, sim, mas eu omiti o versículo 18, aquele que muitos deixam de ler quando falam sobre a nossa missão de evangelizar. Segue a declaração inteira de Jesus, com um trecho importante em negrito. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18 a 20. Percebeu? Jesus tinha toda a autoridade no céu e na terra. O trecho sobre a autoridade no céu é fácil de entender. Jesus ascendeu ao céu e se assentou à destra de Deus. Colossenses 3:1, Hebreus 12:2. Mas o que significa na terra? Este aspecto é fácil de deixar de lado. A sua ascensão, que de modo natural sucedeu à ressurreição, marcou o fim da autoridade daqueles que haviam exercido poder até então. Quem eram eles? Os filhos de Deus caídos, nomeados sobre as nações quando Deus se divorciou delas. Deuteronômio 32, 8. Você não tem nada a ver com isso aqui.
A implicação é que a ressurreição e o retorno de Jesus ao céu anularam a autoridade dos filhos rebeldes de Deus. Eles não possuíam mais o domínio legítimo sobre as pessoas daquelas nações. A salvação não veio apenas para os israelitas, os judeus, embora o Messias fosse descendente de Abraão e Davi. Jesus era o Messias de todo o mundo e, por direito, o Senhor de cada nação. A ressurreição, a ascensão e a vinda do Espírito marcaram o início do fim para os filhos caídos de Deus. Eles perderam a legitimidade. É por isso que o Novo Testamento associa a ressurreição e a ascensão à derrota dos poderes sobrenaturais das trevas. Quando Deus levantou Cristo dentre os mortos, Colossenses 2, 12, não só os nossos pecados foram perdoados, Colossenses 2, 13 a 14, mas, abre aspas, ele desarmou os governantes e as autoridades, os expôs publicamente à vergonha, ao triunfar sobre eles na cruz, Colossenses 2, 15. Lembre-se de que governantes e autoridades, ou principados e potestades, são os termos que Paulo usa quando se refere aos filhos caídos de Deus, os seres sobrenaturais, que se tornaram os deuses maléficos das nações durante a época do Antigo Testamento. Romanos 8, 38, 1 Coríntios 15, 24, Efésios 1, 21, 2, 2, 3, 10, 6, 12, Colossenses 1, 13. A expressão favorita do apóstolo Paulo para descrever os poderes derrotados das trevas é governantes e autoridades. Após ressuscitar dentre os mortos, Jesus ascendeu ao céu e está assentado à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e autoridades e poderes. 1 Pedro 3:22. Quando Deus ressuscitou Jesus e o assentou à sua destra, Jesus foi posicionado bem acima dos governantes, das autoridades e dos poderes, não só no presente século, mas também no vindouro. Efésios 1, 20 a 21. No século vindouro, Jesus virá para entregar o reino a Deus, o Pai, após haver aniquilado todo governante, toda autoridade e poder. 1 Coríntios 15, 24. Paulo viu que a ressurreição e a ascensão marcaram o início do fim para os filhos de Deus caídos que foram designados para as nações. Não é nenhuma surpresa, então, ele associar esta mesma ideia à salvação dos gentios, os povos das nações abandonadas. O Jesus ressurreto e o Espírito libertariam os gentios dos poderes das trevas que o escravizavam e lhes abusavam. Salmo 82, 2 a 5. Lembre-se que Deus apareceu a Abraão logo após dividir as nações em Babel. Disse a Abraão que por meio dele e de seus ascendentes, todas as nações seriam um dia abençoadas. Paulo, o apóstolo para os gentios, conhecia bem esta promessa. Ele escreveu que Jesus confirmou as promessas feitas a Abraão e seus ascendentes para que os gentios glorificassem a Deus pela sua misericórdia. Romanos 15, 8 a 9. Paulo não terminou aí. Ele gostava de citar o Antigo Testamento para mostrar que Deus jamais desistiu das nações gentias. Ele sempre quis a sua família, desde o início. Paulo sabia que o Messias, chamado de a raiz de Jessé no Antigo Testamento, Jessé era o pai do rei Davi, se levantará para reger os gentios, e nele os gentios esperarão. Isaías 11, 10. Paulo também sabia que um dia as nações abandonadas adorariam o verdadeiro Deus. Salmo 117, 1. Quando o Espírito veio e 3.000 pessoas creram em Jesus, Atos 2, inaugurou-se o programa, uma campanha de guerra espiritual. Aqueles cristãos retornaram para os seus países nativos. O Evangelho de Jesus infiltrou-se nas nações sob o domínio dos poderes hostis sobrenaturais. A Bíblia se refere a este evento como o crescimento do reino de Deus. À medida que as pessoas davam as costas aos deuses corruptos e maléficos que não lhes ofereciam a vida eterna e se tornavam membros da família de Deus, o reino de Deus crescia. Um reino diminui,
o outro expande. O reino de Deus, de uma certa forma, já está aqui. Mas, por outro lado, não por completo. Não se passa um momento sem que Deus esteja no encalço dos filhos e filhas que Ele tanto ama e deseja. A sua mão invisível está em toda parte, em todas as circunstâncias, influenciando e revestindo de poder os seus filhos e filhas para que a sua família cresça. Um dia o plano de Deus vai alcançar o apogeu, vai dar uma volta completa. O final da história será exatamente o que o autor tinha em mente desde o início.